how are you? Olá, como vai você? We are back! Hoje nós vamos falar no nosso projeto Eu Não Erro Mais sobre o quê? Prefixos e sufixos e uma coisinha chamada question tags, ok? Como você bem sabe, nós estamos presentes em diversas redes sociais. Eu conto com você nessa jornada. Se você se inscrever, se você deixar o seu joinha, é uma coisa que vai ajudar muito, né, no nosso crescimento. Estamos juntos, hein? Eu sou Thais Lee, a professora de inglês do Escola Online. Queridos, como vocês bem sabem, né? Nós vamos começar agora, vamos lá? Existem algumas matérias que não vai vir, né? No inglês, né? Que é o caso dessa uma matéria desse tipo, não vem porque tal questão fala sobre isso. Mas num texto, né? Através da interpretação do texto, da análise do texto e também, quem sabe, de figuras que possam vir junto, né? Com uma questão, nós vamos tratar sobre determinados assuntos. E se nós entendermos qual que é a função de determinadas coisas naquela questão, isso vai nos ajudar muito a melhorar o nosso resultado, o nosso entendimento, né, de uma prova. É o caso das question tags. As question tags, elas são usadas numa conversa para você ter uma reação da pessoa em relação àquilo que você está conversando. Perceba aqui, ó, nesses exemplos que nós trouxemos. Amy didn't win the competition. Did she? A Amy, ela não ganhou a competição. Ela ganhou? Eu preciso de uma resposta dessa outra pessoa. Se eu tivesse aqui, gente, numa aula que não fosse voltada para o Enem, eu iria te explicar que eu preciso colocar o verbo auxiliar, se aqui está na negativa, que eu passo para a afirmativa, que aqui eu estou no passado. Entretanto, nós podemos ver que no Enem, geralmente, ele pede para você o quê? Um entendimento daquilo num contexto e não para você formar uma question tag. Tá bom? Então, por isso, nós vamos passar de uma maneira um pouco diferente, né? Vamos trabalhar esse assunto de uma maneira um pouco diferenciada. É que fala, that's not really difficult. Is it? Tô falando que isso não é muito difícil. É? Perceba que em inglês é escrito de uma maneira um pouco diferente do que em relação ao nosso português. Mas todo mundo numa conversa, principalmente naquelas conversas que às vezes você não consegue fluir muito, você vai usar muito disso. Não é mesmo? O que você acha? Não é? Ela fez? Não é mesmo? É assim que a gente faz, né? You can play the piano. Can't you? Você toca piano. Não toca, né? Você tem essa habilidade, não tem? Por isso a gente está usando o can. Sim, os verbos modais, eles entram aqui também. Exatamente isso que eu preciso que você entenda. Thomas hasn't traveled to France. Has he? O Thomas aqui, professora, eu já vi que aqui, ó, nós estamos falando do present perfect. Por isso que eu coloquei o verbo auxiliar aqui. Isso mesmo, very good. A gente falou um pouquinho sobre isso já, né? Sobre os tempos verbais. E aqui fala que o Thomas, ele não viajou para a França. Ele viajou? E assim você vai pedindo, né, essa confirmação daquilo que você está falando. Perceba, meus amores, o seguinte. Deixa eu até colocar aqui uma outra cor. Se eu tenho aqui uma frase que está de um lado afirmativa, a question tag fica o quê? Negativa. Agora que eu vi que aqui comeu, né, a palavrinha tag. Não tem problema, não. Se eu tenho aqui uma parte que está negativa, a outra parte, né, a main clause, que é aquilo que não é a parte da pergunta, né, a main clause, a parte, então, da question tag, ela vai ficar o quê aqui? Ela vai ficar positiva. Professora, por isso você colocou essa bateria aqui? É isso mesmo. De um lado aqui é sempre o quê? Positivo, do outro lado negativo. Perceba, you are Samuel, aren't you? Tô perguntando se a pessoa é realmente o Samuel. E aqui, ó, o verbo tá na afirmativa. Então, a minha question tag ficou negativa, ok? Por outro lado, eu tenho aqui, ó, she isn't Alice. Is she? Eu vejo uma pessoa, eu não consigo saber se é realmente quem eu tô pensando que seja. Aí eu pergunto pra minha pessoa do lado. Ela não é Alice, não. Ela é ela? Geralmente, gente, reunião, gente que você já estudou há muito tempo, e fala assim, não, mas tá feia, né, menina? Engordou. Você já viu esse tipo de comentário? Terrível, mas que é muito real. Gente, das question tags eu não vou me delongar muito. Por quê? Você precisa saber para que servem essas perguntas. Igual, ó, nessa questão aqui. Aqui ele fala, a third of the food we buy in the UK ends up being thrown away. Sad, isn't it?
Gente, ele colocou aqui para nós. Antes ele até usou aqui um phrasal verb, que nós vamos ver um pouquinho sobre phrasal verb mais para frente. E olha só, professora, eu tenho uma picture e eu preciso prestar muita atenção na picture, com certeza. Perceba, gente, a fonte. Cadê aqui minha fonte? Deixa eu ver aqui onde é que tá meu lápis. Aqui. É aqui, ó, minha fonte tá aqui, ó, é o governo, né, do United Kingdom, do Reino Unido. E fala que tá falando de uma campanha que pode ter por objetivo, uma campanha pode ter por objetivo conscientizar a população sobre determinada questão social. Na campanha realizada no Reino Unido, a frase "A third of the food we buy in the UK ends up being thrown away". Meus queridos, nesse caso aqui, o que seria essencial para sua resposta é você entender que está falando aqui da comida que ela é desperdiçada, que ela é jogada fora. É difícil você achar questões onde aparece de uma maneira tão explícita a question tag. Mas eu falei, eu não posso deixar de falar desse assunto, porque ele é essencial. É aquele sad, isn't it? Significa triste, não é? Ou poderia ser it is sad, isn't it? Tá bom? Então ele colocou de uma forma um pouco mais informal. A ideia é fazer o quê? Com que as crianças, com que as pessoas, elas reflitam, já que trata, né? Como ela joga para a pessoa uma pergunta, em tese ela quer que a pessoa reflita, que ela pense um pouco sobre aquilo. Combinado? Ok. Nós vamos falar agora um pouquinho sobre prefixos e sufixos. E essa matéria ela é muito importante, só que tem uma coisa, ela não tem uma regrinha. E por ela não ter uma regra, gente, nós precisamos perceber o quê? Igual no português. Se uma pessoa não é leal, ela é desleal. Se uma coisa não tem utilidade, não é útil, ela é inútil. Porque uma eu coloquei desleal e na outra eu coloquei inútil. Faz parte da estrutura da língua. É isso agora que nós vamos falar sobre prefixos e sufixos. E aí, meus queridos, o que acontece? Nós precisamos saber que, como o próprio nome já fala, prefixes. Prefixo é uma coisa que vem antes, né? Pré, uma coisa que vem antes. Sufixos, lógico, vai ser aquilo que vai vir depois. No meio disso tudo eu tenho o quê? Uma palavra. Uma palavra que vai ser a raiz. É dela, ela vai ser a base. E é dela eu vou poder acrescentar um prefixo ou um sufixo ou ambos. E a ideia toda do prefixo e do sufixo, meus queridos, é que eu formo uma new word. Eu formo o quê? Uma nova palavra, obviamente com um novo significado. E aí, olha só, um pouquinho primeiro sobre os prefixos, né? Os prefixos eles são colocados, eu coloquei aqui antes de uma palavra, e isso muda o seu significado. Meus amores, existem vários, eu coloquei aqui apenas alguns para você ver que, uau, é coisa pra caramba. Então, uma coisa que é possible, ela pode ser o quê? Impossible. Respect, uma coisa que, né? Pode ser disrespect. Typical vira atypical. Comfortable, confortável, fica uncomfortable. Perceba, olha só, que cada um deles eu estou usando um diferente. Responsible, uma pessoa que é responsável, pode ser também aquela que é o quê? Irresponsible. Uma coisa que é legal no sentido daqui que a gente está falando, uma coisa que está dentro da lei, né? Se ela não foi legal, o que? Ela é illegal. E aí, gente, nós estamos aqui. Honest vira o quê? Dishonest. Sincere, insincere. Kind, uma coisa, pessoa que é gentil, né? Unkind. Cover, discover. Olha quanta coisa interessante para a gente poder ver. E são exemplos de prefixos. A ideia, gente, é que você entenda que isso muda o significado de uma palavra e você precisa saber identificar quando isso aparece para você em uma questão. Olha só, aqui nós vamos falar um pouquinho sobre o que? Os sufixos. O que vem a ser os sufixos? Ah, teacher, são colocados depois, porque os prefixos vêm antes. Exatamente, é isso mesmo. E aí, eles mudam, gente, não só o significado, mas a classe gramatical dessas palavras. Então, perceba, eu coloquei para você aqui, por exemplo, beauty. Você já parou para pensar que beautiful, né, bonito, é a junção de beauty, beleza, um substantivo com um sufixo full, cheio de beleza? Aposto que muitos de vocês nunca pararam, né, para poder pensar sobre isso. Então, eu tenho aqui kind, kindness. Ó, professora, teacher? Eu vou juntar o verbo teach, verbo, vou colocar um sufixo er e vou falar o quê? Teacher, tô falando o quê? De um substantivo, é uma pessoa, né? É uma profissão. Begin, mais ing, o quê? Beginning, início. Não vem a ser um verbo, eu juntei um verbo com um sufixo. Happiness, use, vira o quê? Useless. Uma coisa que ela tinha o uso, ela perdeu o uso, ela tá o quê? É uma coisa que é inútil.
power, eu vou juntar com full. Então fica o quê? Powerful. É um adjetivo, virou um adjetivo. Tô falando que uma pessoa, ela é extremamente o quê? Poderosa, por exemplo. Gente, olha só. Quiet, adjetivo. Coloquei ly. Quietly vira o quê? Um advérbio, né? Como alguma pessoa, por exemplo, fala. Ou como a pessoa é, como ela age. Quietly. Bem quietinha. Do mesmo jeito de teacher, eu tenho actor, né? Que é act, o verbo act, mais o sufixo AR. Perceba, gente, como que a gente muda o quê? A classe gramatical, além de mudar o significado, né? Naquela frase. E existem aquelas palavras que o que são o quê? Tem os dois. Você vai ter a root word no meio, nós vamos ter um prefixo, nós vamos ter um sufixo e vamos formar uma nova palavra com um novo significado, né? E, por exemplo, assim, ó, eu coloquei até separadinho de acordo com as cores aqui. Já pensou nisso em relação a extraordinary, disagreement, reconstruction, unlikely, outstanding, reaction? Eu concordo com você, é unbelievable, é inacreditável. Viu como é que... E a gente às vezes não para nós pensarmos sobre isso. É uma matéria que não tem uma regra, tá bom? Mas é uma coisa que você precisa saber que existe e que às vezes, como tu vier esse prefixo ou esse sufixo, ele vai mudar esse significado. E é isso que a gente precisa na prova, saber o significado. Ele aqui começa falando nessa questão sobre o que how fake images change our memory and behavior. Já começa a falar ali pra gente sobre a palavra change, sobre o que? Mudança, sobre alteração. Se você já tivesse visto isso e lesse, né, o enunciado como eu te ensinei, olha só, a reportagem apresenta consequências do uso de novas tecnologias para a mente. Nesse contexto, a memória das pessoas ela é influenciada pelo quê? Aí o texto começa falando, gente, sobre como que por décadas pesquisadores, teacher, vem a ser o quê? Um sufixo, aqui ó, aqui temos um prefixo, e já começa falando que a nossa memória ela não é muito confiável. Não apenas, gente, tá falando como é que através de diversos mecanismos, como é que às vezes algumas coisas, a nossa memória ela pode pregar algumas peças em nós, né? E ela começa a falar, ela fala uma porção de coisa, tal, tá falando sobre algumas memórias que a gente tem que não são verdadeiras, né? Elas vão ter uma influência no nosso passado e também na maneira como nós vamos ter no nosso futuro, né? Como que nós vamos nos comportar, né? Como nós nos comportaremos. Porque a gente vai ver esse passado de uma forma um pouco diferente. E é mais fácil, aquelas memórias mais antigas, elas são o quê? Mais facilmente, o quê? Mais fáceis de ser manipuladas. Aqui, ó, comparativo, superlativo, matéria que a gente vai ver daqui a pouquinho. E aí, nesse estudo, né, foi mostrado, né, algumas fotos para algumas pessoas e foram acrescidas algumas informações. E aí ele pega e fala que 50% das pessoas falaram que, eu me lembro, né, de ter isso ter acontecido, mas na verdade não tinha acontecido. Porque quanto mais velha for a nossa memória, né, e a alteração dessas imagens faz com que altere também aquela percepção que a gente tinha, né, do passado. Queridos, isso fala tudo que, isso tudo mudou, começou com a palavra alteração e imagens que estavam no título. Muitas pessoas fazem uma prova e não leem o título. Gente, você não pode fazer isso, porque às vezes você vai ter dificuldade em ler o texto, dependendo da quantidade de tempo que você estuda a língua, e você não pode fazer isso. Combinado? Leia o título e leia o enunciado, tá bom? Agora, meus queridos, o que nós temos aqui? Nós temos a falar que nesse artigo de jornal, Buenos Aires é apresentada como a capital argentina que... Gente, e aqui ele fala sobre Buenos Aires, fala sobre a história, na verdade, sobre esse roller coaster, né? O que significa roller coaster? Significa aquela montanha russa, e ele fala da questão o quê? Financeira, né? Ou seja, já passaram por poucas e boas, né? Mas, apesar disso tudo, perceba a importância do conectivo? Matéria que a gente já viu? Isso mesmo. Entretanto, todavia, todos esses altos e baixos, uma coisa permaneceu constante. Palavras importantes para você responder a questão. Que Buenos Aires continua, gente, com toda a sua elegância e com todo o seu espírito cosmopolita. Ele fala aqui, que é uma cidade extremamente atraente, ela continua você coloca continua e mais a permaneceu constante, vai te levar aqui, manteve. É ou não é verdade? Aí aqui fala assim, even with the uncertain economy. Apesar do que, gente? Daquela economia que ela foi o quê? Instável, aquela economia que passou por crises econômicas. Perceba que nós temos palavras-chave na questão.
que podem nos ajudar a solucionar a cada um delas. E uma delas, gente, uma das palavras-chave, uncertain, é uma palavra que tem o quê? Um prefixo, não é mesmo? Então, perceba que isso é muito importante para a gente poder entender algumas das questões, tá? Meus queridos, olha, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham entendido. Gente, é muito importante que você mantenha, né, um caderninho com as suas anotações, que você vá acrescentando cada uma dessas matérias, né, à medida com que nós formos tendo a nossa aula, que você deixe o seu comentário, que você nos siga. Você não tem noção de como que isso ajuda no nosso projeto e com isso a gente consegue, né, ajudar e alcançar cada vez mais pessoas. Então, ó, nós contamos com vocês e a gente se vê na próxima semana. Bye, bye!